Bem-vindos à Medcel. Hoje nós vamos conversar sobre os principais tópicos, sobre um resumo dentro do estudo da hipertensão da aula Conceitos Fundamentais. Então, nessa apresentação, nós vamos dizer apenas os itens mais importantes relacionados a esse primeiro capítulo da hipertensão, ok? Então, hipertensão arterial sistema, resumo, pontos principais. Primeiro deles que eu quero chamar a atenção de vocês, epidemiologia. Pessoal, não é à toa que hipertensão sempre cai nas provas e que é uma das patologias que a gente mais vai ver no consultório, de qualquer especialidade clínica. Por quê? Prevalência, 30% da população. Então é uma doença extremamente prevalente. Mais importante ainda, cerca de 15% desses 30%, ou seja, metade dos pacientes hipertensos nem sabe que eles têm hipertensão. A hipertensão é desconhecida. Então, daí a recomendação de que toda consulta médica é uma oportunidade da gente fazer esse diagnóstico através da medida da pressão arterial. Ok? Bom, essa é a tabela da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia que classifica a pressão arterial. O estágio 1, que já documenta hipertensão arterial sistêmica, começa na pressão sistólica de 140 e na diastólica de 90. E é importante diferenciar os pacientes em estágio 1, estágio 2 e estágio 3, porque isso vai ter relação lá na frente com a estratificação do risco desse paciente. E depois, numa outra aula, com a estratégia das metas e do plano terapêutico para a gente tratar estes pacientes, ok? Muito bem. Outro ponto que é importante a gente lembrar nessa aula de conceitos fundamentais da hipertensão, os indícios de hipertensão secundária. Olha só, hipertensão secundária é a grande minoria dos casos de hipertensão. 95% dos pacientes hipertensos têm hipertensão primária, é uma doença do próprio vaso, mas 5% dos pacientes que têm hipertensão secundária têm algumas doenças que podem ser tratadas. Então, não basta a gente diagnosticar a hipertensão. A gente tem que procurar indícios de hipertensão secundária e investigar. Porque se você encontrar hipertensão secundária, você tem a chance de tratar algumas dessas doenças e até levar à cura do paciente. Então, quais são as pistas? Quais são as bandeiras vermelhas que lembram para a gente que o paciente pode ter hipertensão secundária? Primeiro, início da hipertensão antes dos 30 e depois dos 50. Então, pessoal, hipertensão não é uma doença que deve começar no adulto jovem e também não deve começar após os 50 anos. Quando isso acontece, a gente vai atrás de uma causa secundária. Hipertensão no estágio 3, que é aquele paciente que logo no início do diagnóstico já tem hipertensão em níveis muito elevados. Hipertensão resistente ao tratamento, paciente tomando 3 ou mais fármacos que não controla a pressão arterial. Pacientes que têm manifestações que lembram outras doenças, como a tríade do feocromocitoma, né? Palpitação, sudorese e cefaleias em crises. Outros indícios. Medicamentos, faz parte da anamnese, medicamentos em uso, e alguns dos medicamentos estão relacionados com o aumento da pressão. Se você trocar esses medicamentos, orientar o paciente, pode ser que ele não fique mais hipertenso. Faces e biotipos de doenças endocrinológicas como acromegalia, Cushing, hipertiroidismo e no caso da insuficiência renal crônica, que também tem biotipos específicos. No exame físico, presença de massas ou sopros abdominais, assimetria de pulsos, lembrar da coarctação de aorta, alteração da função renal, ureia, creatinina, o clearance de creatinina, a taxa de filtração glomerular alterada, hipertensão secundária, uma das principais causas é a insuficiência renal crônica. Hipopotassemia espontânea, quando a gente faz os exames laboratoriais iniciais do paciente hipertenso, a gente flagra níveis de potássio baixos, sem motivo para que esse potássio esteja baixo. Então, a hipopotassemia
espontânea é uma pista de que esse paciente possa ter uma doença endocrinológica, no caso, hiperaldosteronismo primário, que dá hipertensão secundária. E a urina 1 com alteração hematúria e proteinúria. Muito bem. Pessoal, ainda dentro desse resumo de hipertensão, o que vale a pena chamar a atenção de vocês? Todo aquele início do estudo da hipertensão, da anamnese, do exame físico, exames complementares, estratificação de risco, antecedentes desse paciente, é para a gente chegar nessa tabela. Essa tabela é o auge do nosso resumo. Por quê? Porque ela permite relacionar fatores de risco com os níveis pressóricos e vai determinar se este nosso paciente tem um risco baixo, um risco moderado e um risco alto cardiovascular. E aí é graças a essa tabela que depois a gente vai chegar nas metas pressóricas, né? Que são metas designadas para esses diferentes riscos. E aí, para que eu chegue na meta, é que a gente vai desenhar o plano terapêutico, que vai sempre envolver mudança do estilo de vida e que, em alguns casos, vai envolver, de início, tratamento medicamentoso. Outros, depois de alguns meses na mudança do estilo de vida, a gente vai começar o remédio se não chegar na meta. Então, pessoal, essa tabela é o ápice de toda a nossa consulta médica. A gente estratifica o paciente para poder depois evoluir para o plano terapêutico. Alguns exemplos e algumas dicas para vocês. Ali embaixo, olha só, presença de lesão de órgão-alvo, doenças cardiovasculares documentadas ou diabetes, vejam que essa linha toda já determina um paciente de alto risco, mesmo no estágio 1 da hipertensão. Isso é importantíssimo e tomem cuidado especialmente com diabetes. Diabetes é doença definidora de aterosclerose. Então, se vocês virem num enunciado, numa questão, vários itens relacionados ao paciente, e um deles sendo diabetes, você não precisa se preocupar. Aquilo é uma dica de que esse paciente já é um paciente de alto risco por si só. Ok? E claro, mesmo pacientes com 1 ou 2 fatores de risco, conforme eles vão ficando com níveis bastante elevados de pressão, estágio 2, estágio 3, a gente ganha mais risco cardiovascular. Perfeito? Muito bom. Pessoal, esse foi o resumo dos conceitos fundamentais da hipertensão. Até a próxima.